A tarde caía pesada sobre São Bernardo do Campo. O céu, tingido de cinza, ameaçava desabar em chuva, enquanto o vento frio soprava pelas ruas estreitas. Luiz Inácio Lula da Silva caminhava com passos lentos, o cansaço da rotina pesando sobre os ombros. Vinha de uma reunião com operários do ABC Paulista, onde discutira os desafios da classe trabalhadora. Mas naquela tarde, algo diferente o faria parar. No meio da calçada, entre as sombras dos prédios antigos, um menino franzino, de pés descalços e roupas rasgadas, observava os passantes com um olhar que misturava esperança e desespero. O garoto hesitou por um instante, como se estivesse reunindo coragem, e então se aproximou. "Moço." Sua voz saiu baixa, quase sumindo no barulho da cidade. "O senhor tem um pedaço de pão?" Lula parou, sentindo um aperto no peito. Os transeuntes continuaram andando, indiferentes à cena, mas ele não. O olhar do menino, fundo e faminto, atravessou suas memórias e o levou de volta ao passado, à infância sofrida no sertão nordestino. Por um instante, ele não viu apenas um menino pedindo comida. Viu a si mesmo, pequeno, magro, de pés rachados pelo chão quente de Caetés. Lembrou-se da voz firme e doce de Dona Lindu, sua mãe, dividindo o pouco que tinham entre os filhos. Lembrou-se das noites de fome, do estômago roncando, do caminho árduo até São Paulo em busca de uma vida melhor. Respirou fundo. Sem hesitar, abriu a sacola que carregava e tirou um sanduíche. Era simples, pão francês com mortadela, mas naquele momento valia mais do que ouro. "Aqui, companheiro. Come, vai te fazer bem." O menino pegou o pão com mãos pequenas e sujas. Lula esperava que ele devorasse o alimento, mas algo inesperado aconteceu. O menino partiu o sanduíche ao meio e estendeu uma parte de volta. "Divide comigo? Eu sei que fome dói." O mundo pareceu parar por um segundo. Os olhos de Lula marejaram e um nó subiu em sua garganta. Aquele pequeno gesto, de quem nada tinha, dizia mais do que 1000 discursos sobre solidariedade. Ele se agachou diante do menino, segurando o pedaço de pão que lhe fora oferecido. "Sabe, companheiro, você já entende mais de solidariedade do que muito adulto." O menino sorriu, tímido, e Lula soube que aquele momento ficaria marcado para sempre em sua alma. O vento cortante de São Bernardo do Campo parecia trazer consigo lembranças de um tempo distante. Lula continuava agachado diante do menino, segurando o pedaço de pão que lhe fora oferecido. A generosidade daquela criança o fez mergulhar nas memórias de sua própria infância, nas ruas de barro de Caetés, no agreste pernambucano. Ele se lembrou de sua mãe, Dona Lindu, uma mulher de força inabalável, cujo olhar sempre refletia amor e resistência. Lembrou-se dos dias em que o arroz e o feijão eram racionados para que todos os irmãos pudessem comer pelo menos um pouco. Havia dias em que só restava farinha com café ralo. Ainda assim, sua mãe nunca permitia que algum vizinho passasse fome sem que eles dividissem o pouco que tinham. A vida no sertão não era fácil. O sol castigava a terra seca e a chuva era rara, tornando o cultivo quase impossível. Lula recordava das longas caminhadas para buscar água, das noites em que o estômago roncava tão alto que parecia querer gritar e, acima de tudo, lembrava-se da viagem para São Paulo, apertado na boleia de um caminhão, deixando para trás a infância para encarar o desconhecido. O menino à sua frente não sabia dessas histórias, mas de alguma forma sua presença trouxe à tona todas essas lembranças. "Qual é o seu nome, companheiro?" perguntou Lula, tentando conter a emoção. O menino olhou para o chão envergonhado. "Ninguém me chama pelo nome. Só de moleque ou pirralho", respondeu dando de ombros. Lula sentiu um aperto no peito. Era como se aquela criança tivesse sido apagada pelo mundo antes mesmo de crescer. "Todo mundo tem um nome. Qual é o seu de verdade?" O garoto hesitou, então sussurrou: "João." Lula sorriu. "João é um nome forte. Você tem família, João?" Os olhos do menino se encheram de tristeza. Ele balançou a cabeça lentamente. "Minha mãe sumiu faz tempo. Meu pai, nem sei quem é."
A dor naquelas palavras era um eco de muitas histórias que Lula já ouvira pelo Brasil. Crianças sem lar, sem comida, sem um abraço para chamar de seu. E agora, ele estava diante de uma delas. O barulho da cidade parecia distante. Ali, naquele pequeno pedaço de calçada, havia apenas um homem e um menino, ligados por algo maior do que palavras. Lula então se levantou, estendeu a mão para o garoto e disse com voz firme: "Vem comigo, João. Você precisa comer de verdade." Os olhos do menino se arregalaram. Ele hesitou por um segundo, mas logo segurou a mão de Lula. E juntos caminharam rumo a um restaurante próximo. Os passos de Lula e João ecoavam pela calçada molhada enquanto se dirigiam a um pequeno restaurante de esquina. O vento frio fazia o menino encolher os ombros, esfregando os braços para espantar o arrepio. Lula notou e, sem dizer nada, tirou o casaco e colocou sobre os ombros franzinos de João. "Tá melhor assim, companheiro." O menino assentiu, segurando o tecido como se fosse um tesouro. Para ele, não era só um casaco. Era um gesto raro de cuidado, algo que há muito tempo ninguém lhe oferecia. Ao entrarem no restaurante, o cheiro de comida quente preencheu o ar. O vapor subia das panelas na cozinha, e o som de talheres batendo nos pratos fazia o estômago de João roncar alto. Envergonhado, ele abaixou a cabeça, mas Lula apenas riu. "Isso é um bom sinal, João. Quer dizer que vamos resolver esse problema agora." Lula se aproximou do balcão e cumprimentou o dono do restaurante com um aperto de mão firme. "Faz um prato caprichado para o meu amigo aqui. Ele precisa comer direito." O homem assentiu e logo trouxe um prato fumegante de arroz, feijão, carne e farofa. João arregalou os olhos, incapaz de acreditar que aquela comida era realmente para ele. Durante tanto tempo, sua única refeição havia sido restos encontrados no lixo ou um pedaço de pão duro que alguém lhe jogava com desprezo. Lentamente, ele pegou o garfo e levou a primeira garfada à boca. Mastigou devagar, como se quisesse prolongar aquele momento. A comida quente desceu queimando sua garganta, e por um instante, ele sentiu algo que há muito tempo não sentia: acolhimento. Lula observava em silêncio, sentindo um nó na garganta. Não era apenas um prato de comida, era dignidade. Então, de repente, João parou de comer. Olhou para o prato, depois para Lula e empurrou metade da comida na direção dele. "Quer dividir comigo, moço?" Lula piscou algumas vezes, surpreso. Aquele menino, que passava fome todos os dias, estava oferecendo a ele a única refeição decente que tivera em muito tempo. "Não precisa, João. Essa comida é toda sua." João insistiu, empurrando mais o prato. "Mas eu aprendi que quando a gente tem um pouquinho, a gente tem que dividir, Lula." Sentiu o peito apertar. Aquelas palavras eram como um eco das lições de Dona Lindu. O menino, tão pequeno e sem nada, carregava dentro de si um coração enorme. Com um sorriso emocionado, Lula pegou um grão de arroz com os dedos e comeu, para que João se sentisse feliz. Depois, passou a mão nos cabelos desgrenhados do menino e disse: "Você é um grande companheiro, João." E naquele instante, ele teve certeza. Aquela não era apenas uma refeição. Era um encontro que mudaria tudo. João devorava a comida como se cada garfada fosse a última, mas sem perder a delicadeza de quem valoriza cada grão. Lula observava em silêncio, sentindo o peso daquele momento. O menino, tão jovem, já carregava no olhar a dor da fome, da solidão e da luta diária para sobreviver. Ainda assim, ele havia compartilhado o pouco que tinha, ensinando, com um simples gesto, uma lição que muitos adultos ainda não compreendiam. Por um instante, Lula se viu de novo no sertão de Pernambuco. Ele e os irmãos sentados ao redor da mesa de madeira gasta, esperando Dona Lindu repartir o que havia de comida. O silêncio do menino ao comer era o mesmo que ele próprio aprendera na infância. Quando a fome aperta, palavras se tornam supérfluas. Lula respirou fundo e se inclinou, levemente sobre a mesa. "João, quantos anos você tem?" O menino parou, franzindo a testa, como se a pergunta fosse difícil. "Acho que tenho 9 ou 10, não sei direito."
Lula sentiu um aperto no coração. Uma criança sem nem ao menos a certeza da própria idade. E onde você dorme, companheiro? João deu de ombros. Às vezes na rodoviária, às vezes na marquise ali na praça. Quando chove, tento achar um lugar coberto. Lula fechou os olhos por um instante, contendo a indignação que crescia dentro dele. Como era possível, em um país tão grande e tão rico, que crianças ainda estivessem dormindo na rua? Como podiam passar fome enquanto tantos tinham mais do que precisavam? Ele abriu os olhos e encarou João com firmeza. Você já pensou em voltar para a escola? O menino riu, um riso curto, sem alegria. Escola? Eu nem sei ler direito, moço. Tentei uma vez, mas sem casa, sem comida. Como a gente estuda assim? Lula assentiu. Ele entendia. Não era questão de escolha. Era questão de sobrevivência. Quando não se tem nem o que comer, o futuro parece um luxo distante. O prato de João agora estava vazio. Ele passou a mão na barriga, satisfeito, e sorriu. Tímido. Tava gostoso? Lula sorriu de volta, mas sua mente já trabalhava a mil. Ele sabia que aquele encontro não poderia ser apenas um episódio passageiro. João era apenas um. Mas quantos outros meninos como ele estavam espalhados pelo Brasil? Quantas crianças não tinham sequer um nome que alguém se preocupasse em chamar? Lentamente ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a do menino. João, eu não posso resolver tudo hoje, mas prometo uma coisa. Eu nunca vou esquecer de você. O menino piscou, confuso. Por quê? Lula apertou um pouco mais sua mão. Porque você me lembrou de algo muito importante. Ninguém pode passar fome nesse país. E a partir daquele momento, essa se tornaria uma das maiores lutas de sua vida. O restaurante estava quase vazio quando João terminou de comer. Ele encostou as costas na cadeira, suspirando satisfeito, como se aquele simples prato de arroz e feijão tivesse lhe dado não apenas alimento, mas um pouco de paz. Lula continuava ali, observando-o com atenção. Havia algo de especial naquele menino, algo que tocava fundo sua alma. Talvez fosse o olhar sofrido, o jeito humilde de agradecer por cada garfada, ou a maneira como partilhava o pouco que tinha, mesmo quando não sobrava nada para ele. Faz tempo que você não come assim, né, companheiro? Lula perguntou, quebrando o silêncio. João olhou para o prato vazio e assentiu devagar. Faz tempo que não como sem pressa, respondeu. Aquelas palavras ficaram presas no peito de Lula. Comida, para muitas crianças como João, nunca foi só uma refeição. Era luta, era incerteza, era humilhação. Comer sem pressa era um luxo para quem nunca sabia quando viria a próxima refeição. O garçom passou recolhendo os pratos e Lula olhou para João com um sorriso acolhedor. Agora que tá de barriga cheia, me conta, o que você mais gosta de fazer? João deu de ombros, sem jeito. Gosto de desenhar, mas faz tempo que não tenho lápis. Lula assentiu, sentindo um aperto no peito. A arte, o sonho, a infância, tudo parecia distante para aquele menino. E o que você desenha? Pessoas, rostos. Gosto de desenhar os olhos. Acho que os olhos contam histórias. Lula sorriu. É verdade, João. Os olhos falam mais do que a boca muitas vezes. O menino o encarou por um instante. Seus olhos são tristes, moço. Mesmo quando você sorri, Lula sentiu o coração apertar. O menino enxergava além. Via a verdade por trás do olhar. Ele respirou fundo e bagunçou os cabelos de João com carinho. Às vezes, a gente carrega muita coisa por dentro, João. Mas é por isso que a gente luta. O menino não respondeu, apenas assentiu. Ele entendia. Lula olhou para fora do restaurante. A chuva fina ainda caía e o frio parecia aumentar. Não podia simplesmente deixar João ali, naquela mesma situação. Ele se levantou e fez um gesto para que o menino o acompanhasse. Vamos. Você vai passar essa noite em um lugar quente. João hesitou. Onde? Lula sorriu. Conheço um lugar que ajuda crianças como você. Eles vão te dar um teto e comida. Os olhos do menino brilharam por um instante, mas logo ele desviou o olhar. E depois, Lula se abaixou até ficar na altura dele e segurou seus ombros. Depois,
Eu vou lutar para que ninguém mais precise pedir um prato de comida. João acreditou, e juntos eles saíram na chuva. A chuva caía fina sobre São Bernardo do Campo quando Lula e João deixaram o restaurante. O vento cortante fazia o menino se encolher dentro do casaco que Lula lhe dera. Ele apertava o tecido contra o corpo como se quisesse guardar aquele gesto para sempre. Lula caminhava ao lado dele, a mente tomada por pensamentos. A fome daquele menino não era apenas dele, era de milhares, espalhados pelo Brasil, esquecidos nas esquinas, invisíveis para o poder. O país, tão grande, tão rico, ainda permitia que crianças dormissem com fome? João o puxou levemente pela manga do paletó. Esse lugar que o senhor falou é bom mesmo? Lula assentiu. É um abrigo. Tem comida, cama quente. Mas o mais importante, lá tem gente que se importa. O menino hesitou. Eles não vão me bater? A pergunta cortou o coração de Lula como uma faca. Quantas vezes aquele garoto já havia sido expulso de algum canto, tratado como lixo, invisível? Indesejado, ele se agachou diante de João e olhou em seus olhos. Não, João. Ninguém vai te machucar. E eu vou ficar de olho em você. O menino apertou os lábios e assentiu lentamente. Confiava em Lula, embora a vida já tivesse lhe ensinado a não confiar em ninguém. Caminharam juntos até o abrigo, um prédio simples, mas acolhedor. A luz amarelada escapava pelas janelas e o cheiro de pão recém-saído do forno fazia João fechar os olhos por um instante. Lula conversou com os responsáveis. Explicou a situação. Pediu que cuidassem bem do menino. Antes de sair, se abaixou mais uma vez diante de João. Você vai ficar bem aqui, mas eu quero que você me prometa uma coisa. O quê? Nunca pare de sonhar. Nunca pare de acreditar que sua vida pode mudar. Os olhos do menino brilharam. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que alguém realmente se importava com ele. Lula bagunçou seus cabelos e sorriu. Agora vai lá. Come mais um pouco e descansa. João hesitou por um instante. Depois se jogou nos braços de Lula. Obrigado, moço. Lula sentiu um nó na garganta, mas retribuiu o abraço, apertando aquele menino contra o peito. Ao sair do abrigo, a chuva já havia cessado, mas algo dentro dele queimava como fogo. A luta contra a fome não podia esperar. E foi ali, naquela noite fria, que Lula decidiu que precisava fazer muito mais. Lula caminhava pelas ruas silenciosas de São Bernardo do Campo, com os pensamentos pesados e o coração apertado. O frio da noite parecia não incomodá-lo tanto quanto o peso daquela realidade. João era apenas um, mas quantos outros meninos como ele estavam espalhados pelas calçadas escuras do Brasil? Quantas crianças dormiam com fome enquanto a cidade seguia adiante, indiferente? A imagem do menino partilhando o pão, o brilho tímido em seus olhos ao falar sobre seus sonhos, tudo isso girava na cabeça de Lula como um chamado impossível de ignorar. Ele chegou ao Sindicato dos Metalúrgicos, onde ainda restavam algumas luzes acesas. Precisava ficar sozinho. Pensar. Sentou-se à mesa, pegou uma folha em branco e começou a rascunhar palavras soltas. Ninguém pode passar fome. Nenhuma criança deve dormir ao relento. A comida não pode ser um privilégio. A lembrança de sua infância voltou com força. O rosto de Dona Lindu, cansado, mas sempre firme, aparecia em sua mente. Quem tem um pedaço de pão tem que dividir, ela dizia. Lula fechou os olhos. Era como se sua mãe falasse diretamente com ele. Lembrou-se dos tempos difíceis, das vezes em que ela mesma dormia sem comer para que os filhos tivessem algo no prato. Naquele momento, percebeu que sua luta sempre tivera um propósito maior. Desde a época em que organizava greves para defender os operários, desde o momento em que decidiu levantar sua voz contra as injustiças. Mas agora, João lhe mostrara algo que ia além das fábricas, além dos discursos. A fome não era um número nas estatísticas. A fome tinha nome, rosto, olhares, tristes como os de João. Lula apertou o lápis contra o papel. A fome precisa ser combatida como prioridade. Levantou-se de repente. Não conseguia mais ignorar aquilo. Sabia que precisaria ir além. Não bastava falar sobre o problema.
Era preciso agir. Na manhã seguinte, já decidido, voltou ao abrigo para ver João. O menino estava sentado em um cantinho, com uma folha de papel na mão, rabiscando rostos. "O que você desenha, companheiro?" João levantou os olhos e sorriu tímido. "O senhor?" Lula se abaixou ao lado dele e olhou o desenho. O traço era simples, mas o olhar... João conseguira capturar algo que nem ele mesmo via no espelho. "Por que meu olhar está triste?" Lula perguntou. O menino deu de ombros. "Porque o senhor quer ajudar, mas sabe que tem muita gente igual a mim por aí." Lula respirou fundo. Sim, ele sabia. Mas aquilo só o fazia ter ainda mais certeza do que precisava ser feito. Ele segurou os ombros de João e disse com firmeza: "Eu prometo que vou fazer algo para mudar isso." E naquele instante, ele selou o compromisso mais importante de sua vida. Naquela manhã, após deixar João no abrigo, Lula seguiu direto para o sindicato. O céu nublado refletia o peso de seus pensamentos. Dentro dele, algo havia mudado. Aquela promessa silenciosa, feita ao menino, não era apenas um compromisso pessoal. Era um chamado à ação. Ao entrar no salão principal, encontrou alguns companheiros de luta, operários e sindicalistas que já estavam acostumados a ouvir seus discursos. Mas dessa vez, suas palavras seriam diferentes. "Companheiros, preciso falar com vocês sobre uma coisa que não me sai da cabeça." Os homens ao redor se calaram. A voz de Lula tinha um tom diferente, mais grave, mais urgente. Ele respirou fundo e começou a contar sobre João. Sobre o encontro na calçada, o pedido por um pedaço de pão, o jeito como o menino dividiu o pouco que recebeu. Contou sobre a fome, sobre as ruas, sobre o medo e a solidão daquela criança. "A gente luta há anos por salários melhores, por direitos trabalhistas, e isso é fundamental. Mas me digam, do que adianta lutar por um país mais justo se nossas crianças ainda dormem com fome?" O silêncio tomou conta da sala. Muitos ali também vinham de famílias pobres. Também haviam passado fome. Sabiam exatamente do que ele estava falando. "Não dá mais para aceitar essa realidade como se fosse normal", continuou Lula, sua voz crescendo de indignação. "Não dá para cruzar os braços e achar que a fome é só um problema distante. A fome está aqui, do nosso lado, nos nossos bairros, nas nossas ruas. E se a gente não fizer nada, quem vai fazer?" Os rostos ao redor dele se encheram de reflexões. Alguns balançaram a cabeça concordando. Outros baixaram os olhos, sentindo o peso da verdade. Um dos operários, um homem de mãos calejadas e olhar sério, se levantou. "O que você está pensando em fazer, Lula?" Ele encarou o grupo firme, decidido. "Vamos começar pequeno, mas vamos começar. Quero organizar uma mobilização, uma campanha para arrecadar comida, roupa, o que for necessário para ajudar essas crianças. Mas isso é só o começo. A gente precisa ir além. A fome tem que ser combatida de verdade, como política pública, como prioridade nacional." Um burburinho tomou conta do salão. A ideia era grande, e Lula sabia disso. Mas também sabia que as grandes mudanças começam assim, com um primeiro passo. Um outro operário ergueu a voz. "Isso pode dar trabalho, pode dar problema." Lula assentiu. "Pode sim. Mas me digam uma coisa, companheiros. O que dói mais? O trabalho que a gente vai ter para mudar essa realidade ou o olhar de uma criança que não sabe se vai ter comida amanhã?" O silêncio voltou a reinar. E naquele momento todos entenderam que aquela luta não era só de Lula. Era de todos eles. E assim, ali naquele salão simples, nascia o primeiro movimento que mudaria para sempre a trajetória de Lula e de milhões de brasileiros. Naquela noite, Lula mal conseguiu dormir. Deitou-se tarde, mas sua mente fervilhava. As palavras de João, seu olhar faminto, a lembrança da infância difícil, tudo girava dentro dele. No silêncio do quarto, fechou os olhos e voltou no tempo. Estava outra vez em Caetés, no sertão pernambucano, sentado ao lado dos irmãos na casa simples de barro e telhado de palha. O cheiro de café fraco se misturava ao calor sufocante do meio-dia.
Dona Lindu, sua mãe, movia-se pela cozinha, dividindo o pouco que tinha. Lula lembrava bem. Às vezes era só um punhado de farinha com rapadura, mas nunca faltava uma palavra de encorajamento. A gente divide o pão porque amanhã pode ser a gente precisando, meu filho. Ela sempre dizia. Foi com ela que aprendeu. A lição mais importante da vida. Ninguém sobrevive sozinho. Lula abriu os olhos e encarou o teto do quarto. Seu coração estava inquieto. João, sua mãe, o passado e o presente se misturavam em um só pensamento. Levantou-se e foi até a cozinha. Preparar um café forte. Sabia que no dia seguinte teria muito trabalho. Precisava transformar aquela indignação em ação. Uma história que precisa ser contada. Na manhã seguinte, Lula chegou cedo ao sindicato. Encontrou os companheiros ainda discutindo a ideia da campanha contra a fome. Mas ele queria ir além. Companheiros, nós temos que levar essa história adiante, disse, chamando a atenção de todos. O que aconteceu com o João não pode ser só mais um caso perdido. Ele representa milhares de crianças que vivem o mesmo sofrimento. E se a gente não falar sobre isso, ninguém vai saber. Um dos operários, um homem chamado Zé Carlos, cruzou os braços. E como a gente faz isso, Lula? Como a gente convence as pessoas de que essa é uma luta de todos? Lula olhou ao redor e viu os rostos atentos. Inspirou fundo. Contamos a verdade. Com todas as palavras, ele pegou uma folha de papel e rabiscou algumas ideias. Um artigo para o jornal do sindicato, discursos nas fábricas, reuniões com comunidades. Mas não bastava só falar. Era preciso mostrar, tocar as pessoas com a realidade. Vamos organizar uma grande mobilização, uma marcha pela fome, anunciou. O grupo se entreolhou surpreso. Uma marcha? Repetiu um dos operários. Sim, uma marcha, confirmou Lula. Vamos reunir o maior número possível de pessoas, trabalhadores, donas de casa, estudantes, todo mundo que quiser um Brasil, onde ninguém passe fome. E vamos levar essa mensagem para o país inteiro. A sala ficou em silêncio por um instante. Mas então, um a um, os companheiros começaram a assentir. Sim, era uma ideia ousada. Mas Lula nunca foi de aceitar a injustiça calado. E ali, naquela manhã, ele plantou a semente de uma luta que ecoaria pelo Brasil inteiro. A notícia da marcha se espalhou rápido. O Sindicato dos Metalúrgicos tornou-se um ponto de encontro para discussões, reuniões e planos de ação. Trabalhadores, donas de casa, estudantes e até pequenos comerciantes começaram a aparecer, curiosos para entender o que Lula queria fazer. Nos primeiros dias, houve resistência. Alguns achavam que aquilo era um sonho impossível. Outros diziam que a fome sempre existiu e sempre existiria. Mas Lula não aceitava essa resposta. Não, companheiros. A fome não é um destino. É uma escolha política. E a gente tem que escolher lutar contra ela. As palavras de Lula tinham peso. Ele falava com a força de quem já havia sentido a fome na pele. De quem sabia o que era ir para a cama sem ter o que comer. Aos poucos, o movimento ganhou força. Pessoas. Começaram a doar sacos de arroz, feijão, pacotes de farinha. Pequenos mercados da região ofereceram cestas básicas. E então, a ideia da marcha tomou forma. Uma marcha contra a fome. Para que João e tantas outras crianças nunca mais precisem pedir um pedaço de pão. Lula queria que a marcha não fosse apenas um protesto, mas um chamado para a mudança. Ele e seus companheiros começaram a visitar bairros pobres, a ouvir histórias, a entender o que aquelas famílias precisavam. Em uma dessas visitas, uma senhora idosa segurou a mão de Lula e disse com os olhos cheios de lágrimas: "Meu filho, você está fazendo o que muita gente devia ter feito há anos. Mas promete uma coisa? O que for, Dona Maria. Não desiste. A gente precisa de você." Lula apertou as mãos dela, sentindo o peso daquela responsabilidade. "Eu não vou desistir, Dona Maria. Essa luta é nossa. Amanhã amanheceu chuvosa. Mas isso não impediu que centenas de pessoas saíssem às ruas. O frio não era nada comparado ao calor da esperança que tomava conta dos corações. Lula caminhava à frente, segurando uma faixa onde se lia em letras grandes: Brasil sem fome.
porque a dignidade não pode esperar. Pessoas carregavam cartazes. Algumas seguravam panelas vazias, um símbolo silencioso do que enfrentavam todos os dias. E então, no meio da multidão, Lula viu algo que fez seu coração parar por um segundo. Lá estava João, com um cartaz pequeno, escrito com letras trêmulas. Obrigado por lembrar de nós. Lula sentiu um nó na garganta. Aquele menino que poucos dias atrás estava sozinho, agora fazia parte de algo maior. Ele não era mais invisível. A marcha seguiu pelas ruas de São Bernardo, ecoando uma mensagem que não poderia mais ser ignorada. E Lula soube naquele momento que aquele era só o começo. A marcha contra a fome foi o primeiro passo de uma longa caminhada. A imagem de João segurando o cartaz com letras trêmulas não saía da mente de Lula. Aquele menino representava milhões. E Lula sabia que sua luta precisava ir além das ruas. Com o tempo, a mobilização cresceu. A história da marcha se espalhou. Trabalhadores, donas de casa, professores e até pequenos empresários começaram a falar sobre a fome como um problema que precisava ser enfrentado de verdade. Não era mais apenas uma ideia sindical, era um movimento nacional. Lula começou a se reunir com intelectuais, economistas e ativistas sociais. Precisava de um plano concreto, de soluções reais. Ele sabia que não bastava arrecadar comida de tempos em tempos. O Brasil precisava de um programa que garantisse que ninguém mais precisasse pedir pão na rua. Foi assim que nasceu o embrião do Fome Zero. A fome precisa ser tratada como uma emergência, não como uma consequência inevitável da pobreza. Lula queria ir além da caridade. O programa precisava garantir que as pessoas pudessem comer todos os dias, sem depender da boa vontade de terceiros. Ele falava sobre isso em todas as reuniões, em cada discurso. E a ideia começou a ganhar força. A virada política anos depois, Lula se tornou presidente do Brasil. Ao subir a rampa do Planalto, carregava consigo a memória de João, de sua mãe, de todas as famílias que conheceu pelo caminho. Ele sabia que não podia decepcioná-los. Nos primeiros dias de governo, reuniu sua equipe e foi direto ao ponto. Quero que o combate à fome seja prioridade. Vamos criar o maior programa de segurança alimentar que este país já viu. E assim, o Fome Zero saiu do papel e se tornou realidade. Cestas básicas foram distribuídas em regiões de extrema pobreza. Pequenos agricultores receberam incentivo para produzir alimentos. Cozinhas comunitárias foram abertas em todo o país. Mas o programa não era só sobre comida. Era sobre garantir que as pessoas tivessem condições dignas para viver. Bolsa Família, incentivo à educação, oportunidades de trabalho. Tudo estava conectado e os números começaram a mudar. Pela primeira vez na história do Brasil, a fome começou a diminuir drasticamente. O país saiu do mapa da fome da ONU. Lula sabia que aquela luta nunca teria fim, mas cada criança que ia para a escola de barriga cheia era uma vitória. E sempre que pensava em João, sorria. Porque aquele menino, um dia esquecido na calçada, agora fazia parte de um Brasil que não deixava ninguém para trás. Os anos passaram e o Brasil mudou. O programa Fome Zero transformou vidas e milhões de brasileiros puderam pela primeira vez comer de forma digna todos os dias. O país que um dia vira crianças pedindo pão nas ruas, agora era referência no combate à fome. Lula seguiu sua trajetória, enfrentou desafios, quedas e recomeços, mas nunca esqueceu a promessa feita naquela noite chuvosa em São Bernardo do Campo. João ainda era uma lembrança viva em seu coração. Certa tarde, durante um evento em Recife, Lula caminhava entre a multidão. Estava mais velho, os cabelos já mais brancos, mas sua energia seguia a mesma. Cumprimentava as pessoas, ouvia histórias, abraçava trabalhadores. Então sentiu um toque leve no ombro. Ao virar-se, encontrou um jovem de pouco mais de 20 anos, alto, de olhos brilhantes e um sorriso emocionado. Presidente, não sei se o senhor se lembra de mim. Lula franziu a testa por um instante. O rosto lhe era familiar, mas não conseguia encaixar as peças. Me chamo João, o jovem disse. Um dia, quando eu era criança, pedi um pão para o senhor em São Bernardo, mas o que o senhor fez em seguida mudou minha vida.
O mundo ao redor pareceu silenciar. O coração de Lula acelerou. João, o menino da calçada, o menino que dividiu o pão, agora um homem feito. João. Lula murmurou, a voz embargada. Graças ao Senhor eu tive um lar. Pude estudar. Hoje sou professor. Ensino crianças que um dia estiveram na mesma situação que eu. Os olhos de Lula se encheram d'água. Você venceu, João. O jovem sorriu, mas balançou a cabeça. Eu não venci sozinho, presidente. O senhor me mostrou que ninguém vence sozinho. A emoção tomou conta. Lula o abraçou forte, sentindo que aquele momento fechava um ciclo. Tudo aquilo, as lutas, os desafios, as quedas e as vitórias, valia a pena. Porque a mudança não era só sobre números ou estatísticas, era sobre vidas, era sobre João. Ao soltar o abraço, Lula olhou ao redor. Havia mais gente como João, mais jovens, mais crianças, mais futuros esperando para serem mudados. Ele enxugou os olhos e sorriu. Vamos continuar lutando, João. A fome não pode voltar. O jovem assentiu, determinado. E eu estou nessa luta com o Senhor. Naquele instante Lula soube. Sua missão nunca terminaria. E enquanto existisse uma única criança sem pão, sua luta continuaria. Porque ninguém pode vencer sozinho. E ninguém deveria passar fome. Minhas queridas, esta história não é só sobre o Lula. Ela é sobre cada um de nós. Sobre cada mãe que já dormiu preocupada sem saber o que dar para os filhos no dia seguinte. Sobre cada avó que ensinou aos netos que a gente precisa repartir o pão, mesmo quando tem pouco. É sobre a força que Deus coloca em nossos corações para nunca desistirmos, mesmo nos dias mais difíceis. Lula enfrentou muitos desafios. Caiu, sofreu, chorou, mas nunca perdeu a fé. E é essa fé que nos sustenta, porque Deus nunca nos abandona. Foi Ele quem guiou João naquela noite fria, colocando no seu caminho alguém que enxergasse sua dor. Foi Ele quem moveu o coração de Lula para transformar aquele encontro em uma missão de vida. E é Ele quem nos fortalece todos os dias para seguirmos lutando, acreditando e vencendo. Se hoje você está passando por dificuldades, não perca a esperança. O mesmo Deus que cuidou de João e abriu caminhos onde não havia nada, é o Deus que cuida de você. Ele vê sua luta. Ele conhece suas lágrimas. Ele sabe do seu coração. E assim como João cresceu, estudou e venceu, você também pode vencer. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nunca falte pão na sua mesa, amor na sua casa e coragem no seu peito para seguir em frente. Se essa história tocou o seu coração, minhas queridas, eu peço com carinho, se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Quero saber o que essa história significou para você. Compartilhe essa mensagem. Espalhe essa semente de fé e esperança para que mais pessoas nunca se sintam sozinhas nessa caminhada. E lembrem-se, Deus está sempre com vocês. Um beijo no coração e até a próxima história.